Olá, tudo bem? Meu nome é Gisele e eu tô aqui com as minhas colegas de turma para a gente fazer a apresentação do nosso trabalho no curso de pedagogia que nós estamos fazendo na Uniaselv e já já eu vou dizer qual é a nossa turma. Então, a nossa turma é a turma PED 07835 e a nossa tutora é a professora Kátia Pereira. E a gente está aqui, então, reunidas para fazer a apresentação deste trabalho, onde cada uma de nós fez uma entrevista com um profissional da área, uma professora, um professor, e a gente, então, vai contar um pouquinho de como funciona essa prática. E, começando, então, a minha colega Andressa agora vai fazer a apresentação para vocês, em seguida as outras colegas, tá bem? Oi, Andressa. Oi, boa noite. Como a colega já disse, sou a Andressa e a professora que eu escolhi é a Claudilete. Ela é minha colega de trabalho há um ano mais ou menos. E quando eu decidi que seria ela minha escolhida, foi por motivos de que eu sei a pessoa que ela é, o amor que ela tem pelo que ela faz. Ela é graduada em pedagogia, pós-graduada em alfabetização e letramento. No momento, ela tem uma turma de educação infantil, que é o Jardim 2. Ela atua na rede SESI, assim como eu, atua lá há 3 anos. E as propostas de desenvolvimento dela, a maioria, assim como eu também, são através do material pedagógico que a escola disponibiliza, que é ela positivo, e a gente recebe QR Codes, que a gente consegue usar também para ampliar atividades, ampliar banners, esses tipos de coisa, que são do livro e a gente consegue fazer maior. E eu também perguntei para ela sobre estratégias para promover a participação e engajamento. E ela disse uma palavra que eu sabia que ia sair dela facilmente, que ela usa do encantamento. Ela diz que procura fazer propostas que encham os olhos dos alunos dela e que ela veja que eles sintam prazer no que estão fazendo. E o objetivo dela, agora atualmente, é assumir turmas de educação de séries iniciais. É o que ela está tentando para o ano que vem, já que a pós dela foi em alfabetização e letramento, né? Então, aqui no cantinho é uma foto da professora Clau, como a gente chama ela lá na escola, e no outro ladinho ali é ela com a turminha dela. Ótimo. Pode passar, gente. E aqui foram algumas perguntas da entrevista. Quais são seus principais desafios enfrentados na prática pedagógica atualmente, como ela supera? E ela disse que acredita que hoje em dia o principal desafio é enfrentar a quantidade de crianças laudadas e o pouco apoio em sala de aula, que muitas vezes ela precisa de ajuda e não tem essa ajuda de imediato. Pode passar. E ali tem algumas fotos só da escola. E é a sala dos professores, refeitório das crianças, a nossa cozinha, a brinquedoteca, o ginásio de eventos, a fachada da escola e a nossa praça interna. Perfeito. Continuando agora, então, agora é a prof que eu entrevistei, que é a professora Rita. A Rita é uma amiga minha, muito querida, uma pessoa que eu já tenho intimidade também. E como fica mais fácil a gente falar, né, das pessoas que a gente já conhece, realmente, assim como a Andressa comentou, para mim, né, foi mais fácil pensar nela. Quando eu vi, né, que a gente teria que fazer esse trabalho, logo pensei, ah, é a Rita. A Rita é a pessoa que eu posso apresentar, porque é quem eu conheço e tem credibilidade, eu sei que o trabalho dela é super bacana, né? A Rita iniciou na área da pedagogia em função dos filhos, assim como eu. Ela começou a fazer a pedagogia porque começou a trabalhar porque precisava de uma escola para cuidar dos filhos. E na época, passando por questões financeiras, ela se ofereceu para trabalhar na escola. E aí, ali, quando ela começou a trabalhar na escola, ela descobriu amor naquela área, né? E desde então ela vem atuando. Ela começou, é claro, como auxiliar, né?
e se formou então em pedagogia. Depois ela se especializou em psicopedagogia e também em gestão escolar, inclusão e psicologia e desenvolvimento infantil. Ela é uma pessoa que transborda é, receptividade, acolhimento, né? Então, ela na escola, onde hoje ela é proprietária, né? Ela conseguiu aí empreender uma escolinha e ela trabalha então na Escola de Educação Infantil Cristã Caminho Certo, que fica em Alvorada, e ela é a diretora pedagógica de lá. Ela atua então na área da coordenação. E é muito bacana de ver assim, porque ela é uma pessoa que realmente se esforça para fazer aquilo que ela acredita e em prol sempre do próximo, né? E por muito tempo ela atuou sem prolabore, não tinha salário, mas crendo que o que ela estava fazendo era por um propósito maior, né? A gente sabe que a área da pedagogia não é uma área de muito lucro, né? Isso foi algo assim que eu pude perceber. E uma das frases que ela mencionou, e eu achei assim, muito importante, inclusive, trazer aqui, e para mim fez muito sentido, é que a realização é consequência de uma vida com propósito. E ela entende que só vai ser feliz e só é feliz hoje porque ela sabe que o que ela está fazendo tem um motivo, tem um propósito de ser, né? E ela tem hoje na escola aproximadamente 54 ou 55 alunos. E dentro desses alunos, em uma única turma de 17 alunos, ela tem 5 laudados, né? E dentro dessa turma são, então, 12 alunos típicos e 5 atípicos, né? E ela mencionou, e eu vou mostrar para vocês aqui nas perguntas, eu trouxe a pergunta para deixar registrado aqui na apresentação, mas ela mencionou uma coisa que eu achei interessante também é que a inclusão acontece quando tu olha para a criança como uma, de forma natural, e dá a oportunidade dela fazer o que todos estão fazendo. Então, a gente conversando a respeito da dificuldade, né? Ela não tem como colocar mais de uma professora auxiliar, né? A lei permite que ela tenha até 24 alunos e ela tem menos. E aí ela disse, Zé, eu não tenho condição financeira, porque daí tu tem que cobrar mais. E eu atuo numa região de baixa renda. Então, para conseguir diminuir o custo e atender a população, eu falo para aquela mãe, olha, o que eu tenho para te oferecer é isso. Tem condição de tu trazer uma professora para dentro, né, uma monitora, enfim, para dentro da escola? Ah, tem? Ótimo, como é o caso de um aluno lá. Ah, não tem? Infelizmente, né? Então, o que a gente tem para oferecer é isso. Nós temos uma professora e uma auxiliar. E é incrível, gente. Eu acompanho de perto e as crianças lá, tem crianças que entraram, que não falavam e estão falando, crianças que entraram com dificuldade de alimentação, né? Porque eles têm restrição alimentar, né? E estão comendo. Então, assim, o desenvolvimento da criança por estar naquele meio social é tremendo. Então, ela acredita muito que a interação social faz a diferença e ela tem visto essa diferença acontecer, né? E aqui estão algumas fotinhos dela. No dia que eu estive lá na entrevista, ela, no final, né, do turno, uma das professoras precisou sair mais cedo, e aí eles começaram a correr no pátio, aquela loucura, e ela colocou as crianças para contar uma história, e o encantamento das crianças com essas crianças que estavam ali foi tremendo, então essa fotinho central aí. Ali ao lado sou eu com ela, e aqui ao lado é ela fazendo, então, é, um dia de atendimento com os pais. Ela fez uma reunião a respeito do desfraude. Embaixo ali, ela fazendo treinamento com as professoras. Esse treinamento acontece quinzenalmente. Então é isso, é uma professora que me ajudou a ter mais amor pela profissão. Eu que estou entrando agora nessa área, então eu pude ver que sim, existe um maior para a gente fazer a diferença na vida das pessoas, né? E é isto. Agora, seguindo então com a apresentação, nossa colega aí, Joyce. Boa noite, pessoal, colegas, professora. O meu professor escolhido
foi o Michel. Inclusive, eu já conhecia ele porque ele fez magistério na escola onde eu estudava. Ele é formado em curso normal, tem licenciatura em pedagogia, pós-graduação em arte e terapia escolar e pós-graduação em gestão escolar. Faz 7 anos que ele está na área da educação. Durante a entrevista que a gente teve, que eu fiz com ele mencionou a questão da inclusão também. Para ele disse que existe um abismo entre a teoria e a prática, porque eles recebem formação, mas falta recurso e estrutura, muitas vezes. Ele procura avaliar diariamente os alunos dele, anotando situações específicas para uma escrita mais coesa, procurando promover atividades que partam do interesse das crianças. E para ele, o sucesso da carreira é ver os alunos dele construindo aprendizagem, deixar, digamos, a marca dele nos alunos, memórias afetivas. E ele deixou um conselho muito importante para nós que estamos iniciando nessa área, que é para a gente não esquecer que, apesar de que a gente vai ser professores, a gente não vai ser professor 24 horas por dia, que a gente vai, que a gente tem vida pessoal, que a gente tem amigo, que a gente tem família. E é isso. As fotinhas, as perguntas, eu já dei um resumo do que a gente conversou, eu e ele. As fotinhas eu procurei colocar o registro, coloquei a fachada da escola. Eu achei a e-mail muito decorada. Ela é assim, ó, é um encanto. Tu entra assim lá dentro e tu fica encantado. Em cada cantinho tem trabalho dos alunos, tem frases dos professores, os espaços de brincadeira. Dentro da sala de aula tem o cantinho deles, da leitura. E pode passar, gente. Esse aqui é a última. A última. Eu vou Ah, voltar tá. ali para tu ver as outras que tem mais fotinhos. Tá. Os corredores da escola são bem decorados e o espaço tem um espaço de pracinha tanto internamente quanto externo, que é a outra, ó, pode passar, Ah, que agora é pode passar. a última foto, que é a última foto bem do cantinho, que é a parte externa da pracinha e não coube na montagem, mas essa casinha é dentro, é internamente, é ali, é dentro do pátiozinho ali que é coberto, que as crianças têm as suas áreas de lazer. E é Show de isso. bola. Amém. Agora, então, a nossa colega Lu. Olá, tudo bem? Né? Meu nome é Luane, né? E hoje eu gostaria de falar um pouquinho da minha entrevistada, né? Que foi a professora Michele. Ela é professora da minha filha, né? E eu escolhi entrevistar ela, abordar os assuntos com ela pelo profissionalismo dela, né? Porque ela encanta a gente há muito tempo, né? Ela já deu aulas para pessoas da minha família e agora está dando aula para minha filha no primeiro ano. E a professora Michele, ela tem 52 anos e ela já está nessa área da pedagogia, magistério há mais de 31 anos, né? Então, e ela gosta de trabalhar atualmente com os pequenos, né? Ela diz que o prazer dela é dar aula e ensinar para os pequenos porque hoje o foco dela é ensinar eles a ler, sair lendo já, né, alfabetizado, mas acima de tudo, ela quer, como é que eu posso dizer assim? Ela me explicou meio que por cima que hoje, quando ela entra numa sala de aula, ela encontra muitos desafios, né? Todos os dias ela tem desafios pela frente. E ela diz que é tão legal, é tão lindo, ela se emociona dando aula, ensinando, vendo uma criança juntando uma sílaba, falando uma frase inteira. Ela disse que isso para ela não tem preço, é gratificante. Essa semana, inclusive, eu fui buscar minha filha na escola e ela estava lá na porta chorando e falando: Tua filha leu, o teu filho leu, o teu filho escreveu, o teu filho fez isso. E a gente fica como mãe, como os pais, a gente fica assim: Meu Deus, né? Então, aquela emoção de dar aula, né? Ela disse que toda vez que ela pega uma turma nova, para ela é como se ela tivesse voltado no início, lá atrás na carreira dela,
né, e desenvolvendo todo aquele trabalho novamente, né? E ela é pós-graduada, ela tem pedagogia, ela tem magistério, e hoje ela dá aula na Escola João Paulo I aqui em Canoas, né? E um pouquinho já falando, né, sobre ela, hoje o objetivo dela na educação é esse, é alfabetizar as crianças, né, porque ela sabe que hoje em dia o mundo que nós estamos, né, eles são muito espertos, a gente tem que investir muito nessas crianças, porque eles são muito inteligentes. Sim, ela disse assim que tem alunos de 6 anos que já estão quase lendo, assim, já sabem tudo, são muito espertos, e ela disse que esse que é o prazer dela de todos os dias poder dar aula e encantar, né? E ela diz que as propostas dela são totalmente em cima, né, de um planejamento com a escola, mas ela não foge muito da linha dela, né? Ela sempre traz algo novo, ela diz que está sempre lendo, está sempre em busca de novos autores, está sempre inovando, por mais que ela já tenha um plano de estudo com a escola, ela diz que ela está sempre trazendo coisas, né, para perto das crianças, interagindo com eles, tendo aulas bem alegres, né, que eles gostam de coisas alegres, coloridas. Ela tem muito cartaz espalhado, né, muitas coisas na sala de aula que encanta a criança, né? Que a criança desenvolva de uma maneira bem produtiva, né? Já falando um pouquinho das perguntas que eu fiz para a prof, né? Eu perguntei muito para ela em questão da tecnologia, né? Como é que ela faz para se manter atualizada hoje, né? No desenvolvimento, em questão da tecnologia, né? E ela explicou que eles têm Chromebook nas salas de aulas, tem telas interativas, tem muitos recursos, né? Mas que ela diz que ela prefere a interação entre professora e o aluno, que ela não gosta muito de abordar muita tecnologia porque ela diz que muitas vezes a tela não traz tanto benefícios para as crianças, né? Porque às vezes no dia a dia eles já ficam com muito celular em casa, então isso tira um pouco o foco de querer aprender, de querer desenvolver mais, né? Até em questão do cérebrozinho deles, né? E uma pergunta que eu fiz para a prof, bem interessante, foi como que ela define, né, a carreira dela de sucesso, como que ela se vê assim, se ela é uma professora de sucesso, como que foi a carreira dela, né? E ela me disse que um objetivo da carreira dela é poder ver aonde ela vai ser lembrada. Alguém lembra dela, ah, essa foi minha professora. Os pais, ah, essa aí deu aluna para o meu filho. As escolas que ela já passou, ah, ela é dedicada, ela é amorosa. De alguma maneira, algum aluno que já é grande, ela diz assim, eu já tenho alunos muitos, enormes, assim, adultos, que ainda lembram de mim. Ai, tu foi minha primeira prof, tu me ensinou assim. E ela diz que isso é gratificante para ela, né? Agora eu gostaria que tu mostrasse umas fotinhos dela com a turminha dela, né? Inclusive, minha filha tá aí nessa fotinho também. E ela é essa professinha, ela é aquela prof brincalhona, aquela prof que está sempre dando risada, está sempre conversando com os alunos, está sempre tentando entender eles, qual que é a dificuldade deles, o que que eles podem melhorar junto. E ela é essa prof, assim, bem querida, né? Bem amada pelos pais, né? E pela escola também, né? Eu não consegui registrar muito momentos, assim, nas salas, porque como a gente passou por uma enchente, né? Então a escola está sendo levantada, né? Tem muita coisa, muita reforma ainda para fazer, então eles estão em espaços assim bem reduzidos, né? Até não tem tantos alunos ainda que retornaram para a escola pela questão da enchente, né? Então, aos poucos a escola está sendo reformada, então eu não consegui tirar muitas fotos assim das salas temáticas, né? Das salas que as crianças estudam hoje, né? E eu acho que é isso aí. Não tenho mais Sim. fotinhos para. E este, então, foi o nosso trabalho, a nossa apresentação. E a gente vê, né, gurias, o que que vocês acham, assim, a gente vê que não é à toa, né? Cada uma tem no seu coração o motivo pelo qual faz aquilo, né? Cada uma de nós aí que falou um pouquinho, ah, eu tô lá, né, falando a respeito do profissional, né? Que o profissional se encanta, o profissional mostra encantamento, o profissional fica feliz quando vê um pedacinho melhor, né? Cada dia um pouquinho melhor, e isso realmente, assim, eu fico pensando, né? Não sei o que que vocês acham a respeito disso, mas eu fico pensando que maravilha é, né? E tomara a Deus que a gente seja essa profissional também, né? Que encante e que faça a diferença, né, gurias? Com certeza. E é isso, este foi o nosso trabalho, então. Muito obrigada pela atenção e até mais.